Boa tarde novamente. Eu já comecei a gravação, depois nós vamos disponibilizar a apresentação no YouTube do CDMC, tá? Para divulgar as pesquisas de vocês. Muito obrigada pela participação, nessa empreitada que a gente está pensando aí, já faz, acho que desde o ano passado, a gente está pensando nessa junção um pouco da ciência da informação e da música. Para hoje, nós temos a apresentação de 6 trabalhos. A gente tentou mesclar um pouco das temáticas, né, para ter uma conversa um pouco mais enriquecedora. Então, a gente já havia pedido para vocês fazerem uma apresentação de 10 a 15 minutos, e depois, no final de todas as apresentações, abertura para algumas perguntas. Se vocês forem já querendo colocar no chat as perguntas, eu vou compilando tudo aqui, e no final eu faço, tá? Porque às vezes você está ouvindo a apresentação e lhe ocorre alguma coisa e no final você acaba esquecendo. Então, pode ir colocando no chat, eu vou compilando e no final eu faço a pergunta para quem for, né, no caso. Então, nós vamos começar a apresentação com o trabalho da Luzia, Balage, Luzia, me desculpe, não... Balage. Balage, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com o título Zaira de Oliveira, Versatilidade, Negritude e Apagamento. Eu vou compartilhar aqui, que ela me enviou a apresentação. Pode começar, Luzia. E quando você quiser que troque o slide, você me avisa, tá? Tudo bem. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, a imensa oportunidade de estar com vocês nesse evento tão importante do CDMC, né, nos seus 35 anos. E como representante, né, da universidade aqui no Rio de Janeiro, eu estive reparando na programação que eu acho que eu sou a única representante do Rio de Janeiro e fico muito satisfeita pela acolhida de vocês, da Unicamp, né? Então, a minha pesquisa, eu sou doutoranda de música da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, tenho mestrado em artes cênicas também pela Unirio, sou cantora lírica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, inclusive agora estou aqui do camarim do Teatro Municipal, nós tivemos ensaios de manhã, né? Então, eu também sou educadora musical, trabalho com aulas de canto e trabalho na parte de pesquisa, tanto na parte de pedagogia vocal, como também na parte histórica. Me interessa muito a questão histórica da música, e por isso que eu peguei esse tema, que eu achei tão relevante para a história da música, um tema sobre apagamento histórico, que é tão relevante na nossa musicologia contemporânea, né? O meu orientador é o professor Dr. Pedro Aragão, que também trabalha com história da música popular brasileira, e pode passar aqui o vídeo não, o PowerPoint. Então, a minha motivação, né, em conhecer, saber quem é Zaira de Oliveira, como é que surgiu essa cantora lírica, né, no caso ela é cantora lírica e popular. A Zaira de Oliveira é uma cantora negra, e surgiu no final, o grande auge dela foi no início do século XX, né? Então, o que me motivou a procurar conhecer melhor essa cantora? Foi pela rede social, a neta dela colocou assim, minha avó, Zaira de Oliveira, a primeira cantora lírica negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aquele tema me instigou, assim, nossa, é a primeira cantora lírica negra, eu trabalho no Teatro Municipal, eu não conheço essa cantora. Então, eu fui investigar e conversei com ela, e ela é a esposa do Donga, né, aquele sambista muito famoso do samba pelo telefone, e aí eu conversei com a neta, né, a Márcia Zaira, a neta dela, para me conhecer melhor a história de Zaira, e comecei a procurar na internet, procurar nos arquivos, e vi que ela estava um pouco assim apagada. Perguntava para as pessoas quem é Zaira, se você já ouviu falar nessa cantora, e as pessoas realmente não conheciam a história, nem a própria protagonista dessa história. Então, eu levei esse tema ao doutorado e descobri muitas coisas. Comecei a fazer uma pesquisa nos arquivos da Hemeroteca, da Biblioteca Nacional. Eu trouxe aqui algumas questões importantes para mostrar a importância da Zaira de Oliveira na música popular brasileira, né? Além de ser a primeira soprano lírica negra a cantar no Teatro Municipal, ela também ganhou
um concurso no Instituto Nacional de Música, que hoje em dia é a Escola de Música da FRJ. E o fato de ela ter ganho esse concurso, uma medalha de ouro, lhe dava direito a uma bolsa de estudos no exterior. Infelizmente, essa bolsa de estudos foi cortada e foi entregue a uma outra candidata branca. Então, foi um caso de racismo na época, e hoje em dia é uma coisa que nós estamos levantando toda uma documentação que realmente houve um racismo velado na época. Os jurados todos votaram a favor de Zaira, mas, infelizmente, a bolsa de estudos que permitiria que ela representasse o Brasil no exterior lhe foi vetada, né? Outro fato importante, para mostrar com tantos fatores assim que ela foi protagonista, ela esteve presente na primeira transmissão radiofônica brasileira, cantando ao lado de Pixinguinha, cantando ao lado dos Oito Batutas, no evento do centenário da independência do Brasil. Então, e além disso, ela foi a professora de Dona Ivone Lara, na época que Dona Ivone Lara tinha 13 anos na época, estudava numa escola, ela trabalhou ao lado de Lucília Villa-Lobos e deu aulas para a Dona Ivone Lara, que sempre comentou nas suas entrevistas a importância de Zaira de Oliveira em sua vida. Então, isso me instigou mais ainda a pesquisar como é que ninguém hoje em dia fala dessa grande artista, que trabalhou no lírico, que trabalhou no popular, que foi protagonista na rádio brasileira, e ela está totalmente apagada nos dias de hoje. Pode passar, por favor? Então, como eu disse, né, a minha motivação foi o apagamento histórico dessa artista, porque ao levantar os arquivos da imprensa, nós vemos que essa artista ela tem uma grande repercussão na época, nas décadas de 20 e 30, muito elogiada pelos críticos da época, inclusive falando sobre a sua voz rara, né, e límpida, com agudos precisos, e a sua versatilidade vocal, porque no momento que ela também começa a trabalhar com o popular, com sambas, gravando sambas, marchinhas de carnaval, ela também abre uma outra vertente musical e também é muito reconhecida nesse setor. Então, ela gravou, inclusive, com grandes nomes, né? Gravou com Carmen Miranda, gravou com Pixinguinha, com Noel Rosa, Catulo da Paixão Cearense. Teve um evento importantíssimo em sua homenagem no Copacabana Palace, no qual ela dividiu o palco com o Catulo da Paixão Cearense. Ela foi homenageada pela elite brasileira da época. Uma grande dificuldade que nós estamos tendo é a dos primeiros anos de Zaira, da infância e adolescência. A filha de Zaira, Zaira dos Santos, Lígia dos Santos, ela está com Alzheimer. E a neta perdeu a mãe com 15 anos, né? No caso, a Zaira faleceu em 52, e a Lígia dos Santos, que era a filha, tinha 15 anos. Então, a gente tem um apagamento dessa primeira infância de Zaira, e a neta, infelizmente, não teve esse contato. Então, agora, no momento, a gente está tentando levantar em igrejas, certidões de batismo, certidão de nascimento da Zaira de Oliveira, né? E esse é um grande ponto que a gente tem um pouco de dificuldade nesse processo. Então, como eu comentei, né, aqui voltando na questão, da questão da importância da voz dela nesse período. O que nós entendemos, por não ter esses primeiros anos da vida de Zaira documentado, e com os documentos de nascimento e batismo, é que algumas mecenas ou a família tinha alguma ligação com a elite da época, porque me parece que ela teve grandes estudos antes de entrar na faculdade. Ela já entrou na faculdade, ela já tocava piano, ela já cantava, ela começou, assim, os primeiros registros são com 18 anos, ela já cantando em corais de igreja, já com o nome dela aparecendo na imprensa. Então, a dificuldade nesse momento da pesquisa é descobrir qual foi esse caminho percorrido pelos primeiros anos dos estudos musicais da Zaira. Aqui também tem uma outra notícia da imprensa mostrando já nos últimos anos um apagamento, né, dessa artista, né? Pena que Zaira de Oliveira, grande cantora da rádio do meu tempo, esteja completamente afastada dos estúdios. Então, por volta de 1940 até a sua morte em 1952, ela já não tem tanta repercussão na imprensa, porque ela simplesmente começa a se afastar. E aí a gente também tem que entender o que ocorreu para esse afastamento. Isso também é um problema da pesquisa que nós estamos buscando descobrir, porque nos últimos 10 anos ela sofreu esse apagamento tão preciso. Pode passar.
Então, uma das fontes que nós estamos procurando nesse sentido são autores que falam sobre a linha da cor sonora. Nós estamos entendendo que houve um apagamento relacionado à questão da sua escolha musical. Da sua Belle Époque, ela está trabalhando no lírico, ela tem um grande reconhecimento, mas quando ela começa a gravar macumbas e samba, na questão, pensando que o samba sofreu muito preconceito na época que surgiu, nós estamos entendendo que há uma questão, talvez, de racismo, e ligado a essa linha da cor sonora. Então, nós estamos trazendo para a pesquisa esses autores que comentam sobre essa questão da linha da cor sonora, da racialidade do som, onde você quer associar música de branco, música de negro, e que, no caso, né, seria uma questão de uma classificação errônea e inadequada. Pode passar. Aqui nós temos a comprovação pela imprensa que ela realmente foi a primeira cantora lírica negra, porque até o momento em que eu passei para o doutorado, nós ainda tínhamos dúvidas se realmente essa informação era correta, se ela realmente era a primeira cantora lírica a pisar no palco do Teatro Municipal. E aqui nós encontramos recentemente, nessa revista de São Paulo, Revista das Moças, dizendo que é uma crítica, mostrando que ela realmente foi a primeira cantora lírica negra que cantou no Teatro Municipal. E o crítico, na época, apesar de elogiar a sua voz, também tinha um certo preconceito, que falava assim, mais negra, né? Assim, a questão que todos ficaram olhando que não era uma cantora branca, era uma negra, e que para ela talvez a carreira fosse, infelizmente, uma carreira curta, porque somente 3 personagens de ópera lhe cabiam. Então, a gente vê como é que toda essa questão de raça, de racismo mesmo, ocorre, né, desde sempre, e isso é documentado na imprensa da época. Tá? Pode passar. Uma outra questão que meu orientador levantou, que nós poderíamos abordar na pesquisa, seria a questão do feminismo negro, porque nós queremos construir narrativas na musicoterapia contemporânea. Então, assim, no momento dessa pesquisa, eu estou no meu primeiro ano do doutorado, eu estou pesquisando essas autoras, Patricia Collins, Susan McLaren, Angela Davis e Bell Hooks, né, no campo internacional, e no Brasil, de Jamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, para tentar construir essa história, trazendo para os dias de hoje. Como isso ainda se representa no nosso momento atual, essa questão do preconceito com as artistas mulheres negras, né? Então, aqui como tem essa citação, eu só vou ler o final, porque a gente está com o tempo curtinho, né? Mas a questão de muitas artistas negras tiveram suas carreiras apagadas, dependendo do trabalho de resgate da musicologia atual para ressurgimento de suas histórias e relevância. Desculpa, eu esbarrei aqui. Então, essa nossa motivação da pesquisa. A motivação maior é construir narrativas de musicologia contemporânea, baseado nessas autoras. Pode passar. Então, as fontes primárias, como eu disse antes, são os acervos, principalmente do estado do Rio de Janeiro, daqui do Rio de Janeiro, trazendo toda a história por forma da imprensa. Nós temos bastante referências, assim, algo em torno de 300 referências de Zélia de Oliveira durante seus 20 anos do auge de sua carreira. E os fonogramas, ela gravou 27 fonogramas e tem também 2 composições que estão desaparecidas. Estamos em contato constante com o Museu da Imagem do Som e outros arquivos para ver se nós conseguimos levantar essa documentação. Pode passar. Indo por 2 vertentes, a biográfica e histórico-social. Aqui é uma foto que está no arquivo da Escola Nacional de Música, quando ela ganhou a medalha de ouro, e o Rui Castro dizendo, né, no seu livro Metrópole à Beira-Mar, que realmente que a questão do racismo se fortalece nessa questão, né? Ela não ser levada à viagem no exterior, perder a bolsa de estudos. Pode passar. Também a questão da imprensa vai nos ajudar, né, na metodologia. Nós estamos partindo pelo paradigma indiciário de Carl Ginsburg,
buscando dentro da microhistória, que são os temas da imprensa, né, as notícias e as críticas, construir a sociedade da época e entender melhor essa artista, toda a questão que cercava essa artista e o seu apagamento ao final da vida. Pode passar. Então, são as questões que eu trago no meu título, né? A versatilidade e a negritude, a questão da mostrar a carreira de Zaira, a questão social atrelada a essa artista na época do seu auge de carreira, e falar também do apagamento, que eu trago aqui uma entrevista do que o Donga diz, né? O samba, considerado coisa de negros e desordeiros, andava muito perseguido. Então, entender o que levou a esse apagamento tão expressivo no final da vida dessa artista. Pode passar. Aqui algumas iniciativas, né, que são, no momento, provável construção de um site sobre a história de Zaira, nós estamos levantando junto ao grupo de pesquisa do professor Pedro Aragão. Eu montei um Instagram também para que mais pessoas possam conhecer a história de Zaira. Estou dando algumas aulas, eu estou responsável por uma disciplina de técnica vocal, no qual estamos trabalhando as músicas de Zaira de Oliveira com os alunos, e também foi gravado um documentário pela Secretaria Municipal de Taubaté, falando sobre a artista, e que eu participei, foi nesse dia, essa aí é a casa que Zaira de Oliveira viveu, essa é a neta, a Márcia Zaira, e ao fundo nós temos o violão, no qual ela diz que foi composto o samba, né, pelo telefone. Pode passar. Então, é isso. Se tiver um segundo só para botar a voz dela, não sei se vai abrir aí com você, se vão poder escutar, só para conhecerem a voz, senão também há alguns registros no YouTube da voz dela. Eu agradeço imensamente a participação. Muito obrigada. Obrigada, Luzia. Você tem aí o registro da voz? Eu posso mandar pelo chat, não está abrindo aí, né? Eu posso mandar para um registro. Onde está? Não estou conseguindo achar. Manda pelo chat. Eu mando pelo chat. Você quer que compartilhe daqui, Raquel? Agora acho que... Propaganda. Essa é a língua boa.
Bom, Luzia, muito obrigada. Você prefere responder agora as questões? Porque eu lembro que você tinha comentado que você tinha compromisso agora, você teria que dar aula, não é isso? Sim, eu tenho que dar lá às 3. Eu vou sair daqui e vou para lá dar aula. Como já são Então, vocês eu respondi aqui já, eu acho que foi o Tadeu, né? Tá. O documentário, isso, foi do Dimas de Oliveira, é um cineasta que ele gosta de contar histórias. Ele faz um resgate dessas cantoras, atrizes, né? E aí ele conhecia a história, né, da Zaira, assim, por contato com a neta, e ele resolveu fazer esse documentário sobre a vida dela, assim, entrevistando, né, as pessoas, né, mais próximas. Me entrevistou por causa do doutorado, entrevistou a neta, entrevistou o Dido Nogueira, que é o sobrinho do João Nogueira também, que tem uma relação grande com a família, né? E está para ser lançado a qualquer momento, até o final do ano, eles vão lá colocar no YouTube. E eu estava respondendo sobre a questão do Wikipedia, que tem alguma coisa escrita, não é da minha autoria, mas eu escrevi um artigo já, foi publicado pelo Colóquio Raça. Eu posso compartilhar aqui no chat com vocês o artigo que eu escrevi, que já foi publicado já. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Ah, Primeira sim. coisa, um detalhe, eu vi num dos seus slides que estava escrito Dona Isaíra, é isso? Tem essa distinção do nome dela? Ah, sim, bem colocado. Isso também é outra questão. Nessa documentação, principalmente do Instituto Nacional de Música, aparece Isaíra, que também é uma questão também legal da gente também pensar na pesquisa, por que de vez em quando aparecia esse nome. Em alguns artigos também, alguns documentos da imprensa também tinham Isaíra também. Eu não sei se ela preferia ser chamada assim, é uma coisa que a gente tem que pensar como é que a gente pode trabalhar esse material, porque também, inclusive no documento do dia do concurso, na ata, também é escrito Isaíra de Oliveira, né? Mas a certidão de óbito está lá, Zaira de Oliveira. Então, o nome dela realmente era Zaira. Não sei se era algum nome artístico que ela preferia utilizar no período, né? Mas é interessante também. A gente também não sabe por que aparece em alguns registros esse Isaíra. Isso acaba influenciando na vida do pesquisador, né? Você tem que procurar pelas variações possíveis do nome dela para recuperar alguma coisa dela.
Eu só falar assim, que eu achei muito interessante que você colocou uma questão, né? Música tem cor, e eu fiquei pensando também, né? Acervo tem cor, né? Que a gente preserva e de que pessoas a gente preserva, né? Na nossa sociedade racista, e como que isso influencia, né? Sim, sim. É uma questão que associar ritmo, associar literatura, associar palavras, né, a questões de gênero. Isso é uma coisa que ainda acontece muito hoje em dia, nos dias atuais. Né? Não, então, é uma coisa que alguns autores estão começando a desmembrar isso, né? Trazer essa discussão mais à tona, principalmente agora no momento atual. E é isso que a gente está querendo também levar na tese. Tá certinho, então, muito obrigada. Vamos Eu que passar então para a próxima apresentação. Deixa eu só colocar a listinha aqui. Agora, a apresentação da Letícia Santos de Jesus e da Beatriz Magalhães Castro, ambas da Universidade de Brasília, com o trabalho Construindo a Interdisciplinaridade em Música, tesouro especializado como ferramenta de representação da organização da informação musical. Pode falar, Letícia. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos que já apresentaram, foram excelentes apresentações, e também sobre essa iniciativa desse evento sensacional, assim, sobre essa temática que eu gosto muito. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação, só um momento. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ok. Qualquer coisa vocês podem me chamar, que agora eu só estou conseguindo ver a apresentação, viu? Então vamos lá. Eu me chamo Letícia, pessoal. Eu fiz esse trabalho. Aliás, esse trabalho ele é um trabalho que vem de uma dissertação do mestrado que está em construção. Minha orientadora é a professora Beatriz Magalhães Castro, da Universidade de Brasília. E diferente da Daniela, que apresentou mais cedo, né, que no caso ela é musicista, depois fez a graduação em biblioteconomia, eu sou formada em biblioteconomia, e aí fui buscar fazer o mestrado na música, justamente para conhecer esse usuário, né, conhecer como eles pensam, como ajudar melhor, né, nessa área, né. Eu comecei. Minha trajetória com a pesquisa em música começou na graduação mesmo, onde eu fiz uma disciplina chamada Introdução à Pesquisa em Música, do qual eu achava que nessa disciplina eu iria aprender um pouco sobre música, e na verdade era sobre normalização de trabalhos, como pesquisar em base de dados, e aí que veio a parte onde eu me encontrei, porque ela me mostrou que eu podia juntar a biblioteconomia com a música, né? Então, eu podia juntar duas coisas que eu gostava muito em uma só. Por isso que eu comecei a fazer essa pesquisa interdisciplinar na música. Esse trabalho ele tem o título de Construindo a Interdisciplinaridade em Música, o tesouro especializado como ferramenta de representação da organização da informação musical. Então, vamos um pouquinho do contexto da pesquisa, né? Fazendo as pesquisas em música e buscando em algumas bases de dados,
eu comecei a ver a questão da indexação, né, desses materiais, que tanto como a parte descritiva, a parte temática também, ela é muito importante para a recuperação da informação. E lá eu consegui verificar que as indexações elas eram muito rasas, né? Daí fui pesquisando mais a fundo e fui vendo justamente essa falta de interdisciplinaridade entre as áreas, a ausência dos vocabulários controlados, que inclusive eu fiz até uma pesquisa com a bibliotecária da Biblioteca Nacional para saber quais eram os vocabulários controlados ou listas de terminologias que eles utilizavam na Biblioteca Nacional, e o qual ela me respondeu que lá eles só utilizam a lista de cabeçalhos da Library of Congress, né? Daí ela falou que lá eles só utilizam essa lista e fazem a tradução dos termos. E aí, com isso, nós fomos procurando e pesquisando mais para saber sobre as terminologias e vimos que não tem uma normalização, não tem um vocabulário controlado ou listas de terminológicas que sejam padronizadas assim para utilizar nesse contexto da música, né? Opa, só um minuto. E aí, com isso, veio essa, né, a problemática da ausência do vocabulário controlado e da lista de terminologias, e o interesse de pesquisar e de tentar estruturar um vocabulário controlado, né? Então, o objetivo desse estudo... Só um minutinho, gente. Opa! Só um momento. É porque eu estou de casa e precisaram entrar na garagem e aí fez barulho. Desculpa. Só um minutinho, eu já continuo, para não fazer muito barulho. Tá, prontinho. Continuando, então. Então, com isso, o objetivo desse trabalho é desenvolver um tesouro especializado em música, visando a organização e representação da informação musical. Nesse tesouro, nós temos o objetivo de abranger os diversos campos, né? Então, a organologia, a parte de teoria musical, e todos os seus formatos. A metodologia utilizada, né? A pesquisa ela é de abordagem qualitativa e exploratória, e temos como normas norteadoras a ISO 25.964, a NBR 12.676 e a ANSI ISO Z39.19, que são diretrizes normatizadoras para ajudar nessa construção e manutenção dos tesauros. Além de utilizar essas normas para fundamentar o trabalho, nós também levantamos, né, trabalhos sobre a temática e dentre outros manuais também. Aqui, como eu falei um pouquinho, né, a interdisciplinaridade entre a música e a ciência da informação é fundamental para o tratamento especializado da informação musical e a recuperação, né, visando essa recuperação da informação, tanto pensando nos pesquisadores quanto nos músicos e interesse nessas informações. Navegando em algumas bases de dados, eu já tive essa dificuldade em encontrar alguns documentos, justamente por essa falta dessa indexação mais precisa, né?
Como eu citei anteriormente, nosso tesauro ele visa abranger os campos como a organologia, a teoria, a análise musical, a iconografia e a estética, para abranger toda a música e também a parte da música brasileira também, como sabemos que tem instrumentos que são específicos. A proposta para a construção desse tesauro é para facilitar tanto a busca quanto o tratamento das informações. Então, ele é tanto para o usuário, né, os pesquisadores, quanto para os profissionais também, no caso, os profissionais da ciência da informação, né? Como foi falado também de manhã, que é muito complicado fazer esse tratamento sem ter um conhecimento prévio da música, né? Então, esse tesauro também ele vem como proposta para isso, para auxiliar os profissionais da biblioteconomia ou da ciência da informação no geral, tanto a arquivologia quanto a museologia, a realizar esse tratamento adequado, abrangendo as partituras e as fontes sonoras. Então, esse tesauro ele vai ter 6 etapas, né, para o seu desenvolvimento. A primeira etapa, ela será a seleção dos termos, né, aos quais nós vamos utilizar softwares de seleção para abranger todas as áreas. A conceituação desses termos. O relacionamento semântico deles, para que não haja ambiguidades. E avaliação e verificação dos termos, né? Então, nessa etapa, nós pretendemos reunir um comitê, né? Juntando especialistas da ciência da informação e especialistas da música, para fazer essa avaliação, né? E, inclusive, estendo até para um convite a vocês do CDMC, que quiserem participar desse comitê de avaliação para fazer a verificação desse tesauro. E depois dessa parte da seleção, da conceituação e da verificação, importar esses dados no software. E a 6ª etapa será a disseminação desse tesauro para o usuário, né? E como resultados e conclusão, como eu disse, esse estudo ainda está em desenvolvimento. Pretendemos estar com pelo menos com o protótipo desse tesauro até o ano que vem. E que vai ser muito importante para a área, né? Para ter esse controle e ter um norte, vamos dizer assim, para auxiliar nesse tratamento dessa informação e na recuperação dos documentos musicais e trabalhos. Com isso, obrigada a todos, pessoal. É isso. Aqui fica o contato, se quiserem tirar qualquer dúvida e tudo mais, estou à disposição. E muito obrigada. Desculpem pelo imprevisto. Obrigada, Letícia. Não, imprevistos acontecem, assim mesmo. É muito importante o trabalho. Depois eu vou passar as perguntas, então, tá? Vamos dar continuidade para não estender demais. Okay. Obrigada pela apresentação. Eu que agradeço. Então, o próximo trabalho a ser apresentado é do Lucas de Lima Coelho, da Universidade de São Paulo, com o trabalho Aspectos da Classificação MWG, do IMSLP. Boa tarde, Lucas. Oi, boa tarde, todos me ouvem bem? Sim. Deixa eu compartilhar minha apresentação aqui. Aqui.
Ok, conseguem Sim, visualizar? já apareceu. Uhum. Ótimo. Bom, meu nome é Lucas Coelho, obrigado pela apresentação. Raquel, agradeço, né, a organização do evento. Eu sou formado em música, bacharel em composição pela ECA da USP, e atualmente estou estudando biblioteconomia e ciência da informação na USP também. E o trabalho que eu apresento hoje, na verdade, foi derivado do trabalho final da disciplina de linguagens documentárias, ministrado pela professora Cibele Araújo Camargo dos Santos, né, na ECA, e que tinha como objetivo, né, fazer uma descrição, uma pesquisa exploratória de uma linguagem documentária. Eu escolhi a utilizada pelo MSLP, e eu vou me aprofundar um pouco nela, né? O trabalho está estruturado, eu falo um pouco do MSLP, e depois eu entro, né, na classificação, nos aspectos, né, nos gêneros que ela utiliza para tecer considerações finais sobre o assunto. Bom, o MSLP é o International Music Score Library Project, né, ou também conhecido como Petrucci Music Library, foi criado em 2006 por um estudante de composição, né, do New England Conservatory, né, o Edward Guo, um compositor sino-canadense, e em 2008, né, o Guo ele criou uma empresa, a Project Petrucci, para administrar unicamente o MSLP, com esse único fim. É uma plataforma gratuita, né, um site gratuito, né, de utilização gratuita, que tem o objetivo de reunir todas as partituras musicais em domínio público, além de partituras de compositores contemporâneos ou herdeiros que desejam dar acesso a elas a público sem taxas, né. No levantamento do pessoal da Wikipedia, eles dão como principal repositório digital de partituras, o maior repositório digital de partituras online, né, disponível, e atualmente peguei esses dados aqui de manhã, né, tem esse número, né, de obras, quase 800 mil partituras, quase 90 mil gravações, e contando, né, a representatividade de quase 30 mil compositores e 2 mil performers, né? Quem não conhece, você pode acessar o site pelo mslp.org. Essa é a página inicial, né, no MSLP, na visualização clássica, né, ela lembra um pouco a Wikipedia. E como ele funciona, né? Como é o funcionamento do MSLP? É um site colaborativo, né, baseado na estrutura e filosofia Wiki, né, vindo da Wikipedia, que usa o software MediaWiki, que tem como base a colaboração por voluntários, né? Então são voluntários que fazem as submissões. Como o objetivo estava colocado, ele é focado em partituras musicais, mas também recebe gravações e outros tipos de documentos musicais na plataforma, abarcando também, né, o interesse de compositores, editores, performers e pesquisadores que podem atuar, né, como voluntários e contribuir no MSLP. Ele também possui alguns projetos de submissão, né, não relacionados a manifestações voluntárias, né, de coisas de interesse, né, dessas pessoas que são voluntários, mas alguns projetos de replicação, né, de partituras e outros documentos que já estão digitalizados em outros acervos de acesso aberto, em outras bibliotecas, e que são, né, de domínio público, conseguem entrar. Todo esse trabalho, né, de submissões voluntárias são controlados e possuem uma padronização que são realizados por moderadores, né? Como a Wikipedia também tem alguns moderadores que sempre ficam de olho nas alterações, o MSLP também, uma boa parte deles contratados, né, pela empresa, e que se baseiam em alguns manuais de estilo, né, para ter uma padronização, né, das páginas, mas principalmente para orientar os voluntários nas suas submissões, então falar sobre direitos autorais, falar em qual a ferramenta correta para submissões, e na orientação também aos usuários de como eles utilizam a plataforma. Eu coloquei aqui embaixo algumas categorias, né, de administradores, as que têm maior atuação, né, de contratados assim, diária e de um grande peso são os revisores de direitos autorais, né, copyright reviewers, e os bibliotecários que realizam, né, as classificações. Bom, ele é estruturado nesses dois paradigmas, então, como a Wikipedia, ele se baseia em páginas, e as páginas representam uma obra, né? Eu coloquei aqui como exemplo o Guarani, do Carlos Gomes, né? Então, a página
cada página vai ser uma obra, então o Guarani ele vai reunir os documentos, né, que se referem a essa obra, a ópera, trazendo aqui um cabeçalho com informações gerais, e sempre nessa ordem. Então, gravações, e depois partituras, né, em suas diversas tipologias. Aqui a gente consegue ver, né, que também pode trazer libretos, e ao pé da página aqui a gente vê informações gerais, né, das obras, né, com uma certa catalogação. Todas as páginas, elas necessariamente têm que estar associadas a uma categoria de compositor ou entidade, né? Então, uma pessoa, nesse caso, Carlos Gomes, ela só pode estar associada, né, à página a uma categoria dessas entidades primariamente, mas depois você pode associar outras, se for obras em conjunto, né? Se tiverem os letristas, etc., e as categorias reúnem, né, as obras, né? As categorias de compositores ou entidades, então, trazem essas informações complementares que é automático do Wikidata, né? Então, trazem pseudônimos em outras línguas, links para sites onde tem autoridades, né? Essa verificação. E reúne, né, por categoria, então, as composições de Carlos Gomes, 74, coleções em que tem obras dele ou de obras, né, do Carlos Gomes, ele como arranjador e ele como obras dedicadas a ele, né? Então, é esse objetivo, essa forma que se organiza. Para a organização e classificação, né, das obras musicais, o Eduardo Golli desenvolveu esse tipo de classificação, que ele chamou de Media Wiki Genres, né, e resumiu como MWG. Então, ela atua diretamente na classificação das obras, quer dizer, das páginas, e ele próprio diz que o MWG é uma antítese dos sistemas de classificação biblioteconômico tradicional, né? Então, ele coloca essas 3 características para fazer essa antítese, né? Por ser colaborativo, por ser dinâmico, por ser múltiplo, né? Colaborativo pelo próprio princípio wiki, né, da colaboração, dinâmico porque ele consegue ter uma grande facilidade de alterar a estrutura, e múltiplo porque essa estrutura ela pode entrar em diferentes categorias, em diferentes aspectos, então tem essa possibilidade, né? Na estrutura, quem é responsável muito pela manipulação dessa classificação são os librarians que realizam, né, as classificações de todas as obras, principalmente pelo uso de tags, então é por tagueamento. Né, o tagueamento construído na tradicional estrutura de taxonomias em árvore, né, direta, e que possibilitam, né, dentro dessa estrutura, classificar em diferentes hierarquias, né? Então, um ramo do galho, né, vai ser classificado dentro do ramo, dentro desse galho, mas também com diferentes aspectos, são pelas diferentes características para representação, digamos, das obras. Ele criou, né, essa classificação com base, né, vou falar de cada um dos 5 gêneros, né, do MWG, mas que constantemente, né, tem uma certa discussão para ampliação dele, em alguns casos, para cada categoria. E a ferramenta que os usuários podem utilizar para visualização e utilização dessa classificação chama Category Walker, né, e que vão navegar pelas categorias, diferentemente dos librarians que utilizam as tags, né? Então, a gente tem uma diferença aí da linguagem wiki que transforma para a linguagem de visualização, vamos dizer aqui. Eu trouxe aqui a página, né, que ele colocou toda a estrutura dessa classificação, né? E aqui os 5 aspectos que a gente vai abordar. Passando aqui. Então, essa diferença aqui do que é a linguagem em tags, né? Então, o Guarani está com as tags ópera, vozes, coro e orquestra e italiano. E isso se transforma nessas categorias de gênero. Então, óperas que estão dentro, né, da hierarquia de obras teatrais e todas as categorias de instrumentação e de instrumentos participantes, além da língua original, né, da obra. Bom,
são esses 5 gêneros, né, de classificação, eu vou abordar cada um deles em seguida. Então, um tipo de obra, ele se baseia principalmente, né, na listagem, né, nos tipos de composição para uso em títulos uniformes da Music Library Association, que foi descontinuada em 2002, né, depois ela foi criada para o ACR2, depois agora passou para o RDA, mas ele inicialmente se baseou nessa listagem. Eu até trouxe aqui, né, a página que indica. Então, traz uma listagem de gêneros e formas musicais, né, em diferentes idiomas, e algumas com notas de uso, algumas com aplicação, né, com o objetivo principal de trazer, né, dentro dessa estrutura. Ela, inicialmente, tem uma preocupação com a diferenciação dos termos também. Então, por exemplo, sinfonia em italiano é diferente da symphony, né, da sinfonia para orquestras, né, como gênero. Então, sinfonia é mais restrita ao período barroco e sinfonia a partir do período clássico, né, com as suas distinções de escrita e de gênero, né, e forma musical. E também foi incluído, né, pelo MSLP, como tem essa possibilidade de incluir outros tipos de documento, writings, então escritos, monografias, livros, utilizando algumas partes do tesouro do Hilme, né? Eu trouxe, posso abrir aqui, para terem uma ideia da hierarquia de tipos de obras, né? Então, traz uma listagem extensiva, pegando o caso ali da estrutura em árvore, né, das obras religiosas, a gente tem muitas religious works. Então temos dentro dela, na parte de missas, uma divisão muito grande. Então, se uma obra foi classificada como Stabat Mater, ela vai também estar incluída nas categorias de sequências, de missas e de obras religiosas. Então, consegue ter essa múltipla classificação. Instrumentação é dividido em 4 categorias. Foi uma opção, né, do Go. Então seria teclados, aí tendo, né, a listagem de instrumentos de teclado, sejam eles específicos ou não, pode ser só teclado, mas também especificações como só piano mão esquerda, só piano mão direita, piano a 4 mãos, piano a 6 mãos, etc. A categoria de câmara instrumental, que se baseia na quantidade de instrumentistas. Então há uma especificação, então, para um instrumentista até 1024, vai depender, né, do que as obras vão solicitar. E também categorias de obras que não usam instrumentos musicais, né, obras mais conceituais, etc., e obras com número sem especificação, né, de instrumentistas, então que não se especifica. Acho legal também observar que dentro de cada uma delas, eles colocam, né, qual instrumento e se é arranjo, né? O tagueamento para arranjos ele é automático. Quando você faz a submissão de um arranjo de uma obra, você já tem que colocar qual a instrumentação dela, e é separado, né, da instrumentação original. Então temos essa lista extensiva, então, de um performer, né, para a inclusão de contínuo também, se ele toca com contínuo ou não, até lá no final 1024 performance, né, no caso 1024 vuvuzelas, né, que é a obra escrita. A próxima categoria de instrumentação que foi criada foi a orquestral. Então, para grupos instrumentais, então inclui-se nessa estrutura sempre um braço maior do grupo, e se o grupo tem solo ou contínuo, né? Então, são esses 4 tipos de grupo: cordas, orquestras sem cordas, que vão entrar bandas, grupos de sopros, etc., orquestra chinesa e orquestra, né? A gente pode dar uma olhada de como funciona. Então, para cordas com solistas, especificando quais são os solistas, dependendo, né, das obras, e pegando aqui o caso da orquestra sem cordas, né? Então temos
brass ensemble, brass band, jazz ensemble, wind band, etc. Chinese Orchestra e orquestra, né? Que aí coloca a quantidade de orquestras dentro dessa categoria. E, por último, tem as obras vocais, de vozes solo ou coro solo, né? Ou vozes e coro, com acompanhamento. Então, pode ser acompanhamento de um número específico, instrumental, ou de orquestra dentro daquelas categorias específicas. E como eu falei aqui, coloquei essa observação que os arranjos, né, de algumas obras possuem essa classificação automática, né? E quando você submete uma obra, você já tem que colocar a instrumentação, não é um tagueamento feito pelos administradores da plataforma. Além disso, quando os librarians fazem a classificação, tagueamento, né, da instrumentação, automaticamente já gera uma classificação dos instrumentos participantes, né? Então, é uma categoria que começa sempre scores, feature, então scores com participação de... E aí a listagem de cada um dos instrumentos que vão aparecer. Então, partituras com baixo contínuo, né, partituras com a instrumentação aberta, instrumentação indeterminada, e dentro de algumas categorias, eu destaquei aqui algumas, então piano. O piano vai ter, dentro do braço dele na classificação, várias categorias, né, de piano mão esquerda, piano mão direita, piano 3 mãos, etc. E no caso de instrumentos chineses, né, eles entram no braço de algo mais genérico, instrumentos chineses, e se desmembra, né, para esses instrumentos, né, de classificação. Um outro aspecto, né, uma outra categoria de classificação seria as línguas, né, os idiomas. É uma categoria que apresenta ela extensiva, mas que pode ser por grupos linguísticos ou por alguns braços. Eu destaquei essas duas, né, a língua aborígene australiana e a língua guarani, por mostrar essa particularidade que por vezes é um grupo linguístico, por vezes é uma língua mesmo. Então, as línguas australianas aborígenes é um grupo de línguas que existem nessa classificação, e a Guarani é apenas a língua Guarani, que não está dentro, né, de uma classificação do tronco do Tupi-Guarani, como ela estaria nas classificações, né, das linguagens, mas que mostra esse tratamento diferente. Tem uma ideia, as músicas que tem idioma em Tupi ainda não tem uma classificação, né, dentro da MWG. Então, por vezes, alguns compositores falam que escreveram, né, a letra está em Tupi-Guarani e a classificação aparece em Guarani, que pode ser algo, né, que não remete à realidade, né? Tupi-Guarani ser o tronco, né, não exatamente a língua. A última, que é realizada não por tagueamento, né, o último aspecto, são os períodos, que se baseiam na periodização tradicional da história da música ocidental. Então, a música antiga, música medieval, renascença, barroco, clássico romântico, início do século XX, moderno. E dentro da estrutura, existe a categoria Carnatic, né, que seria a música carnática, remetendo à música indiana. Porém, não existe nenhuma obra classificada dentro dessa categoria. É uma categoria que é diferente do estilo, então é um contraste, porque ela se baseia nas datas. Então, qualquer composição que estiver dentro deste período tem que, na periodização, ser incluída, né, dentro dessa hierarquia. Não importa se o estilo dela é diferente, né? E isso já me leva a um pouco das considerações finais sobre esses aspectos da classificação MWG, porque podem existir outros tipos de classificação no MSLP, não tão estruturadas como o MWG, né, que não possuem esse tronco numa página específica, que, por exemplo, são os estilos. Aqui eu trouxe uma página que reúne, né, uma categoria que reúne estilos diferentes que podem ser usados para classificar obras no MSLP. Então, dentro dele possui jazz, possui rock, e classificações como de música não ocidental, estilo não clássico ocidental, né? Ou tradicional, folclórico, ou só tradicional. E, por exemplo, existe um estilo
carnático, mas não está aqui descrito, né, que fica em um outro tipo de classificação. Então, as outras classificações que existem no MSLP estão um pouco mais distribuídas, né? Um outro tipo são, por exemplo, uma classificação de obras baseadas na Carmen de Bizet. Então, você consegue reunir dentro de uma categoria específica, ou de categorias temáticas, né? Tem uma, por exemplo, que eu cruzei, que era obras relacionadas à Covid-19. Então, é mais uma relação do tema das obras do que desses aspectos diferentes utilizados, né? Ainda sobre algumas reflexões, né, sobre essa linguagem, eu coloco sobre a autonomia dos usuários nesse aspecto colaborativo, uma vez que a MWG é restrita, né, o tagueamento é restrito aos librarians, então aos administradores, e não a qualquer usuário, né? Então, essa parte colaborativa para esse tipo de classificação é reservada a administradores. E um pouco sobre a definição dessas classificações. Algumas não trazem, né, notas explicativas de como utilizar, principalmente do tipo de obra, né? Como ele é baseado numa lista que foi descontinuada pela Music Library Association, ela está desatualizada e necessita, né, às vezes, de uma explicação, né, de diferentes aplicações, né? Isso leva à reflexão, né, de que tipo de música ou quais tipos de músicas, quais práticas, quais tradições e quais documentos ou documentações musicais são passíveis de serem classificadas dentro da MWG, né? Claro, não é possível, num repositório que quer reunir toda a música em domínio público, todas as partituras em domínio público, né? É necessário ter um pouco dessa reflexão de como se aplicar. Penso principalmente do lado da periodização, né? Acho que isso se mostra uma estrutura muito destinada à música ocidental, né, história da música clássica ocidental. Bom, aqui estão as referências utilizadas e é isso. Muito obrigado pelo espaço para a apresentação. Muito obrigada, Luiz. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Vamos dar continuidade. Agora, nós vamos ver o trabalho do William Teixeira e da professora Denise Hortência Lopes Garcia, ambos da Unicamp. O trabalho é questões para a documentação da música eletroacústica mista. Lucas, pode começar. Desculpa, William. William, nos ouve? Parece que ele saiu. Cadê o William? Ele estava conectado. Provavelmente ele pode ter perdido a conexão. Podemos passar para o próximo, então, gente, enquanto a gente aguarda o Lucas? Desculpa, William. Acho que daí se ele... Podemos. Pode ser? Ele estava conectado no comecinho, deve ter acontecido alguma coisa. Então, o próximo é o professor Paulo Castanha, da Universidade Estadual Paulista. Inventariação da coleção musicográfica do Museu de Arte Sacra do Estado de São Paulo. Professor Paulo, o senhor nos ouve? Pode começar a falar a apresentação? Professor Paulo, o senhor está na ligação ainda? Está conectado, mas não sei se ele... Está um pulinho em algum lugar. Podemos passar, então, para o próximo? Que é o Daniel Issa Gonçalves, que já está ali aguardando, né, Daniel? Com o trabalho da Universidade Estadual Paulista, com o trabalho explorando o arquivo musical inédito, a trajetória do compositor e músico Oswald Gonçalves, 1908 1990. Muito obrigado. Vocês me escutam bem? Estão me escutando? Ótimo, ok. Sim. Eu vou compartilhar a tela. Estão vendo tela cheia? Sim, está perfeito. Perfeito, ok, muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos por terem
aceitado a minha comunicação. Eu sou Daniel Issa, sou pós-doutorando do Instituto de Arte da Unesp, sou supervisionado pelo professor Paulo Castanha, só que esse não é um subproduto da minha pesquisa. Inclusive, esse é um dos poucos espaços que eu acho que eu tenho para falar desse tema, por isso eu agradeço muito a oportunidade. Como vocês veem, Oswaldo Gonçalves é um compositor obscuro, acho que ninguém aqui ouviu falar dele. Normalmente a gente faz o seguinte caminho, a gente conhece primeiro o compositor, o nome, ou a obra, depois você vai no arquivo para ver obras inéditas, rascunhos, processo criativo, né? Nesse caso, eu estou fazendo o contrário. Eu estou primeiro pegando o arquivo, dissecando ele para ver quem foi essa pessoa, o que ela produziu e qual o impacto que essa produção teve no seu tempo e no seu local de atuação. Bom, esse aqui é uma parte do arquivo, vocês estão vendo? São vários papéis antigos. Não é... Sim, nós vemos, Daniel, tá tudo bem. Perfeito. Bom, não é tudo isso que é partitura, é só uma parte, grande parte também são documentos e muitas fotos também. Então, o que eu estou fazendo, trabalhando com as partituras, eu estou tratando de separar, identificar o que é de autoria dele, quais são os autógrafos dele, o que está com o nome dele, e também identificando a sua caligrafia musical, né? Para ver, tentar traçar o seu perfil como compositor. Então, eu observo assim que ele teve vários pseudônimos, né? Um muito comum, que ele assina vários manuscritos, é Dino, né? Chamavam ele também de Dino. Bom, essa é a partitura mais antiga que eu consegui localizar, datada, né? É uma valsa que chama É Tua Alma Que Eu Quero, e ela foi, inclusive, anunciada no Correio Paulistano de abril daquele ano, como Músicas Novas. Editada pela Casa Chiarato, acaba de aparecer a valsa É Tua Alma Que Eu Quero, música de Oswaldo Gonçalves e letra de Salvador Moraes. Esse é um tango, Triste Consuelo, que ele publicou também pela Casa Chiarato em 1935, onde ele assina Osvaldo para fazer Portenho. Esse é um manuscrito de uma canção chamada Caloa, Fox Canção, que é canção tipo americana. Aqui a gente tem a melodia e a letra embaixo. Samba Canção, aqui são os manuscritos dele. Samba Canção Cidade Grandiosa. Essa é uma partitura para piano, essa é a caligrafia musical dele. E também tem separado a letra para quem quiser cantar junto. E muitos dos manuscritos eles estão organizados dessa forma. Você tem a partitura para piano, que é o manuscrito musical dele, de autoria dele, como invólucro do arranjo. Então, a gente tem aqui o arranjo à direita, para clarino, regência, violino, viola, flauta, cello, baço, com uma outra caligrafia que não é a dele, que eu não sei de quem é, mas eu acho que é muito provável que seja do maestro Vicente Aricó Júnior, com quem ele trabalhou bastante. Aqui uma outra peça que também tem esse aspecto, à esquerda a partitura para piano, o manuscrito dele, Passeio de Jipe, Toada, e à direita o arranjo feito por esse arranjador, que é a mesma caligrafia do anterior. Curioso que aqui diz Passeio de Jeca, né? Quando que o original diz Passeio de Jipe, então provavelmente era uma toada caipira, como estava de moda nesse início do século XX. Aqui uma outra, Marcha do Vic Maltema, Marcha Carnavalesca. Na verdade, isso aqui é um jingle comercial. Vic Maltema era um composto alimentar, um pó, que ele estava anunciando. E essa foi a peça de maior impacto dele, O Sonho do Escultor, Fantasia para Piano, arranjo de Vicente Aricó Júnior, publicada pelos irmãos Vitali. À direita a gente vê a carta, trecho da carta, em que os irmãos Vitali deixaram com ele as partituras para ele fazer a divulgação. Inclusive, a Casa Vitali, ela incluiu ele no seu guia temático para piano, autores brasileiros. Então, na página 238, nós temos o trecho do Sonho do Escultor, de Oswaldo Gonçalves. Na mesma página que Ernesto Nazaré, também nesse volume você vai encontrar Villa-Lobos, Camargo Guarnieri,
vários compositores do Panteão Nacional. Inclusive, uma curiosidade, encontrei esse compositor, na Biblioteca Nacional da França, nos arquivos ligados ao bailarino Rodolphe Nureyev, quer dizer, era parte da coleção do Nureyev, e ele possuía essa partitura, não sei como chegou ali, mas isso é um tema que a gente pode investigar, como que Rodolphe Nureyev possui uma partitura de Oswaldo Gonçalves. E marchas carnavalescas, né? À esquerda a gente tem Carnaval em Serra Negra, um manuscrito, letra e música de Oswaldo Gonçalves, e à direita uma outra chama Oba, que a música não sobreviveu, mas tem esses panfletinhos que provavelmente eram para ser distribuídos entre os foliões para eles cantarem a música com a orquestra. Inclusive, dessa primeira Carnaval em Serra Negra, eu conversei com a Cláudia Felipe, que é uma pesquisadora da Unicamp, e que ela é de Serra Negra. E ela falou assim, olha, encontrei numa coleção particular uma gravação dos anos 50 dessa marcha. Né? Inclusive, ela me mandou o arquivo, eu ia tocar aqui, só que o arquivo era tão pesado que o PowerPoint não estava abrindo, demorava para abrir, falei, bom, então, para facilitar a coisa, é melhor não deixar deixar a gravação para lá. Bom, essa é uma outra parte do arquivo, são gravações, né? À esquerda a gente encontra, tem várias, são álbuns de bolachões, esses 78 rotações, tem área de ópera, sinfonias, tem marcha de carnaval, tem moda de viola, tem samba, tem um pouco de tudo. E à direita, essa pilha, são gravações caseiras que ele fez das músicas dele. Inclusive aqui tem um dos rótulos, Caloa, Fox, Mafalda e Didi, música e letra de Dino. Quer dizer, essa é a gravação daquela manuscrito que a gente viu no começo. E aqui uma lista, músicas para serem gravadas, em 1933. Então tem uma lista de várias músicas, aqui música de Dino, letra de Onid. Onid é Dino ao contrário, né, um outro pseudônimo. A lista, na verdade, é mais longa que essa, mas eu coloquei essa aqui, porque aí dá para ler pelo menos essa forma de A4. Tem um outro músico aqui, chama Osíris, do qual a gente vai falar mais a seguir. E aqui uma curiosidade, buscando na hemeroteca digital, Canção do Dia, Unidos do Paicará, letra e música de Oswaldo Gonçalves, dito Lorde Bartolo. Isso aqui é a Tribuna de Santos, 1972. Parece que esse compositor não é o mesmo, não é o nosso Oswaldo Gonçalves. Esse aqui parece que era uma pessoa lá da Baixada Santista de Guarujá, de Vicente de Carvalho. Então, eu preciso tomar cuidado, porque Oswaldo Gonçalves não é um nome tão incomum assim, então, ainda está para provar que esse aqui é o mesmo. Eu acho que não é. Também encontrei testemunhas da atuação dele na igreja, né, na igreja de Santo Antônio do Pari, que Pari foi o bairro onde ele morou. Ele era organista da igreja. E aqui a gente tem uma foto do coro e da orquestra da igreja de Santo Antônio do Pari, de 1930. Então, se a gente observar aqui em cima, tem uma pessoa que tem uma flechinha feita com caneta Bic, é ele aqui atrás, que ele era o organista. Embaixo, na frente, essa senhora essa moça de sapato branco e blusa branca, também está com a flechinha, essa é a sua viúva, é a sua mulher, que era cantora, era solista da igreja e também cantava Verônica nas procissões. E aqui uma Ave Maria dele, que ela foi composta em 1935, tem o manuscrito, só com a linha, e esse é um arranjo feito em 1967. E aqui um Kyrie, uma Missa Salve Regina. Essa aqui é uma particella para baixo, para voz de baixo, né? Essa é a caligrafia dele, e em cima à esquerda a gente vê Dino. Então fiquei pensando, isso aqui, que será isso? Será que é música de igreja? Será que ele compôs isso? De quem será, né? Aí eu apelei para o posto Ipiranga, né, vulgo o professor Paulo Castanha, que no mesmo dia resolveu a charada. Ele encontrou no arquivo Romão a missa em questão, que é essa Missa Salve Regina, de Georg Steele, que é um compositor suíço que trabalhou na Alemanha, e isso faz sentido porque nessa época no Paris tinham muitos religiosos alemães que se ocupavam da igreja.
Inclusive, até o estilo da igreja, que pode observar aqui atrás, lembra um pouco o Mosteiro de São Bento. Elas foram construídas mais ou menos na mesma época, nos anos 20, e também no Mosteiro de São Bento eram frades alemães que se ocupavam. Bom, então falar um pouco do músico Oswaldo Gonçalves, não só do compositor. Aqui a gente vê 3 imagens dele, nos 3 instrumentos que ele dominava. Na verdade, ele dominava 5, que além do violino, violão e da sanfona, ele também tocava piano e órgão. Aqui uma foto de um dos grupos de chorinho, provavelmente choro, que ele participava. Ele está aqui agachado à direita, com a mão na cabeça, que tem no meio dos instrumentos. Esse aqui é um outro grupo. À direita a gente vê o autor aqui tocando violino, e à esquerda, esse personagem sorrindo tocando cavaquinho, é o tal do Osíris, que a gente aparece lá na lista de gravações. E aqui uma curiosidade, a gente encontra uma caderneta de repertório, que provavelmente era oferecida para os donos dos cafés concerto, onde ele se apresentava, ou aos clientes, oferecendo as músicas que eles queriam que fossem tocadas. Então tem valsas, tangos, foxtrot, passe double, marchas, ragtimes, machiches, sambas, emboladas e composições. Então aqui tem uma listinha de composições dele. Perfil clássico tem nos manuscritos. Triste Consuelo é o tango que a gente já viu. É Tua Alma Que Eu Quero, que também a gente já viu. Lágrimas num Sorriso também eu achei nos manuscritos. As outras eu não achei. Não sei se estão perdidas ou se não tem o título, né? Isso é uma pesquisa que ainda está em andamento. E esse é um artigo de jornal de 1984, muito interessante. Ele já idoso, ele queria refazer o grupo de choro que ele tinha, e botou um anúncio no jornal chamando os interessados, né, que ele fazia tocatas na sua casa todo domingo, né, a família reunia os músicos foram morrendo, foram se afastando, então ele queria reunir o conjunto, e o jornal fez essa reportagem sobre ele, que tem vários detalhes biográficos muito interessantes, inclusive sobre a sua atuação no cinema mudo. Ele foi pianista de cinema mudo. E falando em cinema, ele atuou também no cinema, nesse filme aqui, O Palhaço Atormentado, da Rossi Filmes, dos anos 40. Rossi Filmes era uma empresa paulista que começou nos anos 10, né? Parece que um dos primeiros filmes foi em 1919, o Exemplo Regenerador, que é um dos mais antigos que sobrevive ainda na Cinemateca Brasileira. Eles foram responsáveis também por vários cinejornais no final dos anos 20, mudos. E aqui a gente tem os contratos, as cartas trocadas por Oswaldo com a empresa, e também muitas imagens das filmagens, né? Então aqui a gente vê, é um bloquinho, só selecionei 2 delas. E essa uma carta interessante, porque a estrela desse filme, O Palhaço Atormentado, era o palhaço Arrelia, né? Que é o Valdemar Seissel. E essa é uma correspondência no qual Oswaldo oferecia para o Valdemar Seissel uma cópia do filme, e o Valdemar Seissel, ou o Palhaço Arrelia, respondeu acedendo, aceitando. Bom, só em vias de conclusões, resultados parciais, a gente viu que é um músico versátil, tocava vários instrumentos, compôs e tocou em vários dos estilos em voga na sua época. O seu arquivo, ele conserva suas músicas e a de familiares e amigos próximos, quer dizer, não tem muito mais que isso, ou seja, já deve ter tido outros expurgos, e só foi conservado aquilo que tinha valor emocional. Ele não foi um compositor de relevância nacional, ele não foi um compositor de relevância regional, mas ele teve relevância na escala do bairro, né? No caso Paris, onde ele foi importante, teve a sua atuação bastante intensa, ou então na cidade interiorana, né? No caso Serra Negra, onde ele passava os carnavais, e até hoje existem ainda quem conserva a sua música. Em suma, a sua obra é representativa dos gêneros e estilos musicais urbanos praticados nos bairros paulistanos dos anos 20 a 1950. Bom, então acho que era isso, muito obrigado.
Obrigada, Daniel, parabéns pelo trabalho, que belo quebra-cabeça que você está montando, né? Bom, como o William ainda não voltou, posso passar então para o professor Paulo Castanha, o senhor pode dar prosseguimento. Então, o professor Paulo Castanha, da Universidade Estadual Paulista, com o trabalho de inventariação da coleção musicográfica do Museu de Arte Sacra do Estado de São Paulo. De São Paulo, desculpa. Pode prosseguir. Boa tarde, colegas. Espero que o som esteja chegando aí e que a apresentação já esteja visível. Perfeito. Perfeito. Só estou procurando se tem um apontador, mas parece que não. Muito bem. Bom, essa é uma comunicação, então, sobre a experiência de inventariação da coleção musicográfica do Museu de Arte Sacra de São Paulo, que é uma coleção que ainda não tinha passado por um processamento desse tipo, portanto, não estava plenamente disponível a pesquisa. Eles nunca tiveram problemas com a pesquisa, mas não havia um instrumento de descrição apropriado. Então, como eu fiz algumas outras coisas lá, eles acabaram me convidando para fazer esse trabalho, e por ser um acervo relativamente pequeno, então a gente fez um acordo entre o Museu de Arte Sacra e a Unesp para a realização do trabalho ao longo desse ano. É o que eu vou apresentar, tanto os procedimentos quanto o conteúdo do acervo. Bem, o Museu de Arte Sacra, ele é uma instituição mista, porque ele foi inaugurado em 1970 no Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, mais conhecido como Mosteiro da Luz. Só que o acervo, ele pertence à Cúria Metropolitana de São Paulo e à administração do governo do Estado de São Paulo. Então, é uma instituição mista. O museu ele não tem patrimônio, né? Ele é um projeto, na verdade, que cuida e expõe o arquivo ainda pertencente à Cúria de São Paulo. Esse museu ele começou a ser constituído a partir de itens recolhidos pelo arcebispo Dom Duarte Leopoldo de Silva, em 1907, que é o primeiro arcebispo de São Paulo, não o primeiro bispo, mas o primeiro arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. E ele começou a constituir esse museu no mesmo edifício que era a Cúria. Eu já vou mostrar uma imagem. E durante muitos anos esse museu funcionou no edifício da Cúria. Somente em 1970 ele foi transferido para o bairro da Luz, e a partir de 2010 ele passou a ser gerenciado por uma OS, como a maior parte das instituições culturais governamentais do Estado de São Paulo, que no caso é a SAMAS, Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo. A maior parte do acervo do Museu de Arte Sacra é de peças de escultura, estátuas, entalhes, mas eles têm também esse pequeno acervo musical com cerca de 230 unidades documentais de procedência não documentada, ou seja, não há um documento que indique de onde veio esse material. Simplesmente está lá, mas a análise dos carimbos e anotações manuscritas mostram que os documentos vieram de instituições educacionais paulistas, principalmente da capital e do Vale do Paraíba. Então, escolas religiosas da cidade de São Paulo, de Taubaté, de Lorena e outras cidades do Vale do Paraíba. Algumas parece que vieram de instituições salesianas, mas, de fato, não há um documento de entrega desse material ao Museu de Arte Sacra. Não dá para saber nem se isso estava junto antes ou se foram várias doações
que acabaram sendo armazenadas pelo Museu da Arte Sacra. Tem um item só que nós temos certeza da procedência, eu já vou indicar. A faixa cronológica predominante é as últimas décadas do século XIX e primeira metade do século XX. Então, tem cerca de 1880 em diante, pouco mais, pouco menos, e ele vai aí até anos 40, alguma coisinha dos anos 50 do século XX. Não tem quase nada posterior à década de 50 e quase nada anterior à década de 1880. Então, é um período muito específico, que, aliás, é um período da igreja muito específico também. Esse é o antigo edifício da Cúria Metropolitana, na verdade é o primeiro edifício depois que a Cúria sai de dentro da catedral, porque no século XIX ela ocupava uma salinha da catedral. Nos anos 1910, o arcebispo manda construir esse edifício e instala tanto o arquivo da Cúria, o museu da Cúria e o despacho da Cúria, tudo nesse prédio. Ficava na Rua de Santa Teresa, hoje está tudo demolido, não existe nada nesse espaço. Quer dizer, existem outros prédios, né? Mas esse edifício foi demolido. E o Museu de Arte Sacra, no bairro da Luz, que é uma instituição antiga, ela começou com uma ermida do século XVI e foi sendo ampliada com o tempo, né? A parte mais famosa, essa parte da igreja, a parte direita, que é do século XVIII, mas ela tem um curioso acréscimo do século XX. Está aqui entalhes da igreja, que são do século XVIII, né? Foi construída a mando de Frei Galvão. Mas a parte antiga vem até aqui, né? Desta parede até aqui. Para a esquerda, é um acréscimo do século XX, por incrível que pareça, uma imagem mais distante fica mais fácil de ver. A gente vê bem delimitado esse trecho aqui, que é o do século XVIII. À esquerda é um acréscimo do século XX. Isso é perceptível nas imagens históricas, né? Quando a gente vai para fotos antigas ou pinturas do século XIX, não tem aquela parte da esquerda, né? A parte histórica, esta principal aqui ao redor da igreja. Visto por cima, nós temos aqui o mosteiro do século XVIII, que é este quadrado aqui, e esse outro quadrado que é maior ainda é do século XX. Quer dizer, até o século XVIII, né, que vão sendo acrescentados. Essa é uma parte do século XX que foi construída imitando, né, a arquitetura antiga. Então, parece que é uma unidade, mas é um acréscimo. E aqui, ao lado esquerdo, são edifícios bem mais recentes, são edifícios de meados do século XX, que são usados hoje para reserva técnica. Então, as peças que não estão expostas ou que estão em tratamento estão em vários cômodos nestes 3 edifícios aqui. Este é um edifício que faz parte da exposição do museu, está lá um presépio, mas esses 3 aqui são da reserva técnica. O acervo musical, então ele está dentro da reserva técnica, que ocupa vários cômodos, tem objetos pendurados, objetos dentro de armários, várias formas, né? E tem um armário específico para documentos musicais avulsos e um outro para livros litúrgicos que já vamos ver. Livros litúrgicos, eles são da mesma faixa cronológica também, fins do século XIX, inícios do século XX, há missais, antifonários, pontificais. Nós não começamos a trabalhar ainda com essa seção, possivelmente breviários também, mas livros litúrgicos de procedência não documentada, simplesmente estão lá e é somente a pesquisa que vai poder determinar a origem desse material. Já os documentos musicográficos avulsos, a quase totalidade de música sacra tem alguma coisinha que não é religiosa, algumas peças para piano. Eu trouxe aqui uma edição carioca da segunda metade do século XIX.
da Bushman Guimarães, e uma curiosa peça para piano de Anacleto de Medeiros, tem um caráter sacro também, que ele dedica aqui a um arcebispo, então deve ter alguma função religiosa, mas a grande maioria, de fato, é música sacra. Uma pequena parte é litúrgica para uso em cerimônias, mas a grande parte, como nós vamos ver, é educacional. O único documento que a gente tem certeza da procedência é este aqui, que é o mais antigo de todos. Trata-se de um manuscrito da década do final do século XVIII, aparentemente da década de 1770, um autógrafo do André da Silva Gomes, da missa a 4 vozes e instrumentos. Por que a gente tem quase certeza da procedência? Porque esta é a peça que foi gravada em 1970 para a inauguração do Museu de Arte Sacra, a partir do repertório que estava na Cúria, naquele mesmo edifício da Cúria, a partir da edição do Regis Duprat. Então, possivelmente, ele saiu lá da Cúria e veio para o Museu de Arte Sacra para a exposição, e não voltou. Essa é a possível origem dele, né? Quer dizer, a possível fato dele estar até hoje no Museu de Arte Sacra, porque todos os demais autógrafos do André da Silva Gomes continuam no arquivo da Cúria, hoje no Ipiranga, né? E esse é o único obra de André da Silva Gomes nesse tipo de manuscrito, está completinho, perfeito, destoa um pouco do restante do acervo, que é de uma datação mais posterior, né? Os outros documentos são, na sua maioria, impressos, mas há algumas coletâneas manuscritas também, dessa virada do século XIX para o século XX, e de um período muito específico, né, que é fins do século XIX e primeira metade do século XX, onde a gente tem aí 2 fases específicas da música sacra católica, predominando a primeira, né, que é um repertório facilitado para uso litúrgico e de instituições educacionais, colégios, educandários, orfanatos, pensionatos, e os autores que mais se celebrizaram nesse estilo de música simples, fácil para ser cantado por iniciante, foram o Luigi Bordesi e o Jacques-Louis Batman. O Luigi Bordesi, um italiano de origem francesa, várias peças dele lá, como a gente vê aqui, são edições do final do século XIX. E o Batman, famoso Batman, que é um compositor belga, que se notabilizou por esse estilo também de obras simples. Também tem várias composições dele, ambos são muito executados em instituições que têm coros católicos, ainda até hoje muito, muito comum, né? Mas como a gente vê aqui, muitas obras destinadas a escolas, pensionatos, especialmente femininos, que deve ser por conta da origem desse material, da sua doação, né? Então, a gente vê aqui peças de Bordesi, de outros autores dedicados a pensionatos e escolas. A maior parte deles são franceses, também denota aí uma ligação dessas escolas brasileiras com instituições católicas europeias, né? Com algumas obras brasileiras entre elas, mas de fato predomina as obras francesas, alguma coisa alemã ou austríaca, mas grande maioria mesmo de peças francesas. O interessante é que boa parte delas é fácil documentar que foram adquiridas no Brasil, embora através de lojas europeias, porque em muitas delas restaram os carimbos das lojas onde elas foram compradas, né? Então, há principalmente carimbos de lojas de São Paulo e do Rio de Janeiro, e vários carimbos de lojas francesas, especialmente de Paris, mas toda vez que há um carimbo de uma loja francesa, há também ao lado o carimbo de uma loja carioca ou paulistana,
porque, claro, isso era adquirido pela loja na Europa e revendido nas lojas brasileiras e comprado por essas instituições para uso, né, local. Quanto ao método de inventariação, a gente adotou uma planilha em Excel, que aqui ela está muito comprimida, então a gente vê os campos, mas não consegue ler, porque eu apertei para colocar ela numa planilha, né? Mas a gente percebe a existência de campos com cores diferentes para facilitar a visualização. Na descrição, eu tenho duas lâminas para expor isso, né? Em cor vermelha são os parâmetros de localização, que é código e caixa, onde ele está. Em amarelo, laranja, né? São os parâmetros do documento, que é autores, autores, né? Título, tipo do documento, técnica de registro, local, editora, copista, etc. Claro que se for um impresso, a gente registra a editora, se for um manuscrito, a gente registra a copista. E para os parâmetros musicais, autores da música, da letra, de outras ações, como transcrição, arranjo, revisão, título, incípito textual, idioma, dedicatória da música e outros parâmetros que se refiram à música, né? E mais uma última grupo de colunas para o registro, quem fez e em que data, né? Então, responsável pelo registro e data para controle interno. Eu vou entregar esta planilha para a instituição desta forma, e a instituição vai passar os dados para a sua planilha interna, que usa uma base própria, comum às instituições museológicas do Estado de São Paulo, para disponibilização pública e facilidade de pesquisa dos usuários, né? Então, essa é a exposição. Obrigado pela oportunidade. Entrei de supetão, mas aproveito aqui a saída para agradecer e parabenizar o Tadeu e toda a equipe do CDMC, do CIDIC da Unicamp, por esse evento, que eu espero que seja permanente, seja anual, porque ele é bastante importante para a difusão dos trabalhos que estão sendo cada vez mais frequentes a partir de agora, né, especialmente com acervos musicais. Então, obrigado e parabéns, Tadeu, e termino aqui. Obrigada, professor. Bom, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Como o William não retornou, estava acompanhando aqui, acho que nós já podemos passar para a parte de perguntas. Raquel, desculpa. Oi? Passou. Primeiro, que o Paulo me chamou aqui, obrigado, Paulo, também, ele falou meu nome, né? Parabéns pela pesquisa aí, tenho certeza que você tem muito a colaborar aqui com o CDMC também, então vamos continuar em contato. Só para informar que eu conversei com o William sobre uma conversa paralela aqui pelo WhatsApp, né? E ele falou que ele se confundiu com a data e estava achando que a apresentação dele era amanhã. Daí ele está em um outro evento lá na Federal do Mato Grosso do Sul, onde ele é docente, né? Então não vai conseguir mesmo hoje. Ah, tá. Então acho que tem o e-mail dele que tinha um outro William aqui em cima, então não devia ser. Tá bom. Então tá, só isso. Eu vou passar para as perguntas. Eu vou fazer na ordem, tá? Que a gente apresentou. Então, a Letícia, não sei se a Letícia ainda está nos acompanhando, a carinha dela está aqui. Oi, estou sim. Oi. Então, Letícia, eu vou dividir, que são várias perguntas numa só, da Mônica. Ela fala assim, Letícia, quando você diz que não há um vocabulário controlado, não há padronização de termos, você se refere a quê? Pode citar exemplos? Sim, no caso, em instituições internacionais, por exemplo, tem o da Lab of Congress, né, que é o cabeçalho de assunto que as pessoas normalmente utilizam ele como um padrão, ou mesmo como uma lista para ajudar, assim, né, esqueci a palavra que eu queria falar.
mas uma lista com termos já existentes. Então, eles pegam esses termos e já com autoridades, enfim, com controle vocabular mesmo, para utilizar na representação das informações. No caso do âmbito do Brasil, nós não temos um órgão desse tipo ou uma listagem desse tipo, né, que podemos pegar como padrão, por exemplo. Pode fazer a outra pergunta. Ela falou, você chegou a pesquisar em outras instituições para verificar a forma como os usuários buscam informação, a forma como as informações estão disponíveis no acervo em cada instituição? Sim, eu fiz essa pesquisa na UNB mesmo, né, que tem uma parte lá que antes nós chamávamos de multimeios, e não tinha essa lista, as pessoas só iam na parte de referência e falavam o que queriam, e o bibliotecário que ele se virava e ia atrás da informação. Ah, certo. E aí ela está perguntando no final, né, como que isso pode interferir na busca e na recuperação, né? Então, justamente em você não conseguir recuperar o que você está procurando, né? Sim. Aí a Rosana falou, será que a Letícia conhece o tesouro desenvolvido pelo Manes? Você já ouviu falar, Letícia? Sim, eu já dei uma olhada, inclusive tem alguns trabalhos de monografia e algumas dissertações também que propõem esse desenvolvimento do tesouro, né? Não que eu estou falando que... propõe uns trabalhos que propõem o desenvolvimento do tesouro, mas que não colocam eles disponibilizados, né? Esse do Mani eu já vi, sim, mas foi o que o Tadeu falou, sobre audiovisuais. Aí é bem abrangente, né? A ideia de fazer esse da música é justamente para a área da música mesmo, mais especializado. A gente tem aqui na Unicamp um chamado Tesauros, que foi o professor Manes que fez, só que, na verdade, ele não tem estrutura de tesauro, então só tem as relações hierárquicas, ele não tem as relações semânticas de equivalência, nem associativas, e ele não é usado para indexação, então a gente não usa esse tesauro para descrição de assunto e para busca na base, né? Então, ele é mais uma listagem de instrumentos musicais. E o outro tesouro que o Tadeu lembrou, que é esse tesouro de arquivos sonoros, ele é voltado para suporte, ele tem, assim, descrições de suporte. Eu não sei na prática como ele seria usado, já que o tesouro a gente usa para indexação de assunto, né, de conteúdo. Então, de qualquer forma, são vocabulários que você pode aproveitar, né? Porque a gente nunca começa um tesouro do zero, a gente sempre começa usando outros tesouros ou uma terminologia específica da área que já possa existir, né? É, verdade. E Inclusive, você falou, se quem quer participar, eu quero ajudar. Ótimo, já vou anotar o seu nome. Vamos entrar em contato com você por e-mail, inclusive agradeço muito. Vai ser de grande ajuda. Pode anotar, sim. Bom, Letícia, obrigada. Eu que agradeço, viu? Boa sorte com o seu trabalho, tá? Eu vou ficar esperando. Ok. Bom, para o Lucas, eu tinha uma pergunta. O Lucas está aí, será? Estou aqui. Ô, Lucas, você sabe se não sei, não a classificação específica, mas o próprio MBS-LP, se ele usa web semântica, alguma coisa assim? Eu não sei responder. Legal. Fiquei olhando ali a carinha que você mostrou, me deu a impressão que tinha alguma coisa de RDF, né, dos gráficos da web semântica, mas eu não conheço realmente nada ali do CLP. Eu não sei responder nesse sentido. Tá bom. Obrigada. Para o Lucas também, o Tadeu fala, excelente trabalho, importante acionar crítico sobre um site que é muito consultado mundialmente. Uma dúvida, você disse que o sistema adotado pelo IMS-LP é um antissistema, você concorda? Ou será que seria possível alguma troca de experiências para que possa enriquecer ambas as práticas? Olha, esse antissistema, quem falou foi o criador, né? Tanto da classificação como o criador do site, que foi o Eduardo Go. Assim, acho que ele estava
se baseando muito nas classificações biblioteconômicas, né? CDD, CDU, ele cita, né, nesse artigo, e a classificação da Biblioteca do Congresso também, né? E acho que era muito na visão dele como usuário, né? Como ele era compositor, e a ideia do MSLP surgiu quando ele era estudante de música, que ele ia nas bibliotecas, não tinha, né, as partituras disponíveis, era difícil de pesquisar e de encontrar, né, as informações, então ele teve essa ideia de criar esse repositório e também essa linguagem pensando nisso, né, na experiência que ele passou, né. Nesse sentido eu concordo, né, acho que eu às vezes gera um certo estranhamento quando eu vou numa biblioteca, visito bibliotecas e eu falo assim, eu classifiquei as partituras em CDD, aí você fica, bom, mas tem outra linguagem de classificação, né, que você utiliza? Não, só CDD. Aí você fica, bom, então como se pesquisa com isso, né? Como você vai ter uma visão múltipla que às vezes, que geralmente, né, os usuários utilizam, né, querem saber por instrumentação, querem saber por gênero ou forma, né? É uma pesquisa que utiliza diversos aspectos, né? Então, nesse sentido, eu acho que é um antissistema de classificação biblioteconômico, mas existem outras formas de linguagens documentárias, né, de organização que ele próprio utilizou, né? Então, sistemas que já estavam estabelecidos que o Go se baseou para formatar, né, essa classificação que ele utiliza no site. Legal. E a Mônica pergunta, você pode dar sua opinião depois sobre as categorias do MSLP? Ela falou que ela perdeu nisso da apresentação, não viu que você é musicista, né? Você falou que é musicista e agora está fazendo biblioteca de economia. Isso. Então, ela quer a sua opinião. Olha, eu acho que como é uma plataforma que ela se dedica, assim, acho que no final eu teci, né, as minhas considerações, aquela visão crítica que o Tadeu falou, né, e ela se destina a todas as músicas em domínio público, todas as partituras em domínio público, né, então vai lidar com diferentes práticas, vai lidar com diferentes tradições, né, o que pode se incluir, assim. Eu acho que, e também com um público que é amplo, né? Tendo tudo, né? Você tem também todos os usuários possíveis para todo tipo de música. Então, claro, as categorias existentes eu acho que são importantes e válidas. Como elas se estruturam podem ser revistas, né? Tem essa possibilidade dentro da classificação, né? É uma característica dela ser maleável, então possível, né, ela ser alterada de acordo com os acervos que recebem, mas também gera essa dúvida, se você vai aplicar uma mesma categoria a tudo, né, vão gerar conflitos, vai ter ambientes de conflito, né, por visões de mundo diferentes, né, visões de música diferentes, práticas diferentes. Como usuário, assim, eu acredito que as categorias que se tem são válidas, principalmente porque você pode combinar elas na ferramenta lá de Category Walker, que ele chama, você vai combinando, eu quero uma obra para orquestra, com solo de violino, romântica, então você vai colocando, né, que seja um concerto. Então, aí você combina e vê, né, quais obras, né, que podem aparecer, além de as outras categorizações que você vai combinando ali nesse Category Walker, que não é da MWG, e que tem a ver também com a parte de catalogação, né, das obras, então pode colocar a tonalidade que se quer, etc. Assim, a editora, às vezes, se está representado ali, você consegue fazer uma pesquisa nesse nível, combinando essas categorias. E ela termina com outra pergunta, se você acredita que todas essas categorias são realmente necessárias para uma busca eficiente de partituras? Eu acho que é um pouco nesse caminho que eu falei, assim, sabendo que vai ter diversos tipos de música e usuários que você não, né, que vão fazer buscas de jeitos diferentes, de maneiras diferentes, eu acho que as categorias são várias, a minha opinião, assim, poderiam ser aprofundadas e arquitetadas de maneiras diferentes, mas eu acho que os aspectos que ele elegeu ali são aspectos bem interessantes e relevantes, né, para a pesquisa. Eu achei muito interessante ver, porque assim, uma coisa que eu percebi pela sua apresentação é que tem uma questão que a gente chama de hiperindexação, que você ficar indexando coisas
Não sei se você já estudou isso na biblioteconomia, de ficar indexando, não necessariamente sinônimos, mas um termo mais específico, um mais genérico, que isso é muito combatido na biblioteconomia. Mas por causa de questões de economia da época que a gente fazia fichas e que a gente tinha que, para cada assunto, a gente tinha que desdobrar, fazer mais uma cópia da ficha encabeçada pelo assunto, não sei o quê, mas que no ambiente digital funciona de outra forma. Né? Exatamente. E eu achei muito bacana essa visão dessa classificação, que essa classificação para mim está mais parecendo uma indexação do que uma classificação. Está mais completa, né, parece. Não conheço, mas me deu essa... Sim, por mais que na listagem que ele utiliza, por exemplo, de obras, tem relações, né, de notas explicativas ou de termos mais específicos e relações, assim, também ele utiliza como forma de classificação, então quer seguir um pouco o que o criador dele utilizou, mas realmente tem uma característica aí de uma taxonomia, assim. Uma taxonomia, né? Verdade. E no ambiente web, né, da Wiki, como tem essa abertura um pouco para os usuários, talvez uma folksonomia mais controlada, vamos dizer assim. Não, muito legal, gostei muito. Quero ver se o trabalho, quando você publicar um trabalho completo, mestrado, doutorado, quero ver. Obrigado. Bom, gente, mais alguma questão? Eu só queria fazer uma pergunta, acho que eu vou aproveitar para fazer para o Daniel e para o professor Paulo, se tem algum restaurador trabalhando nesses acervos. Alguém que trabalhe com essa parte de conservação, de restauro. Você diz do acervo que eu trabalhei? Não, esse acervo tá na minha casa. Tá. Eu, na verdade, nunca dei muita bola, mas agora que finalmente se está começando a estudar fenômenos que não são centrais, os grandes nomes, eu falei, acho que é uma oportunidade que eu tenho de falar desse tema. Inclusive, se alguém se interessar, talvez até seja um material que possa interessar o CDMC, quem sabe. Lá no Museu de Arte Sacra tem uma equipe de conservação, eles são mais especializados em obras tridimensionais, né? Esculturas, estátuas, mas tem também ações em relação ao papel, porque eles têm outras coisas em papel, então isso aí está... tanto é que o objetivo é, depois da inventariação, eles vão digitalizar, guardar as imagens e fazer novos invólucros para conservar os originais, não precisar manuseá-los, né? Assim, os próximos consulentes vão direto nas imagens, que é uma forma indireta também de preservação, é uma forma de maior difusão, mas uma forma indireta de preservação, porque ele não precisa tocar mais o original, né? Perfeito. Bom, gente, alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário? A gente ainda tem um tempinho. Vou aproveitar para convidá-los, porque na quinta-feira nós temos um curso com noções básicas de conservação, higienização, alguns invólucros para documentos em papel, tá? Uma especialista em conservação e restauro aqui da Unicamp. Mas depois, quem não conseguir acompanhar, a gente vai deixar no canal do YouTube também, é muito bacana. Gente, acredito que encerramos, podemos já encerrar. Muito obrigada pela participação de todos que apresentaram trabalhos, outras pessoas que vieram assistir, estou reconhecendo algumas pessoas aqui, vi uma ex-aluninha aqui, um ex-aluno também, saudade de vocês, o Marco, meu amigão, e a gente se vê amanhã cedo, para quem quiser, né, tá aí o convite, quiser falar um pouquinho sobre catalogação de partituras, e à tarde mais uma rodada de apresentação de trabalhos.